Bom, gente, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo disse que mais de 1.000 detentos não voltaram aos presídios no prazo estabelecido depois da primeira saída temporária do ano. David de Tarso está conosco e vai trazer as informações agora. Conta aí, David, bem-vindo. Oi, Cine, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, a saída temporária ela foi realizada entre os dias 11 e 17 deste mês e só tem esse benefício aqueles detentos, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, que cumprem o regime do semiaberto e que já cumpriram pelo menos 1/3 da prisão. Mas, do total de quase 30 mil presos, para ser mais específico, 29.899, 1.058 não retornaram para as penitenciárias aqui do estado de São Paulo. Por isso, todos esses detentos que não retornaram agora são considerados foragidos. E segundo a SAP, que é a secretaria responsável pela pasta, aqueles presos, quando são recapturados, eles migram então para o regime direto fechado e perdem esse benefício do regime semiaberto e também não contam mais com essas saídas temporárias. Essa foi a primeira do ano, inclusive a Jovem Pan teve acesso com exclusividade, em primeira mão, a essa informação sobre quantos detentos iriam sair e agora a gente traz a informação sobre quantos não retornaram. Eu volto com você no estúdio da Jovem Pan. Evandro Cine. Obrigado, David. Um abraço para você e bom retorno das férias, hein? Bela dancinha lá do amigo atrás de você. Valeu, um abraço. Bom, pessoal, quero saber de vocês como é que vocês avaliam, né, essa política que foi muito criticada. Houve uma longa discussão sobre o projeto da saidinha no ano passado. A gente falou muito disso e agora há aí um dos motivos pelos quais as pessoas criticam tanto, que é o fato de muitos dos detentos não voltarem. Quando retornam e se forem capturados, são levados novamente para o regime fechado. Gani, dá para se moldar políticas públicas que punam esse tipo de benefício a partir do que faz um grupo? Como é que você avalia essa situação? Olha, deveria ser estendido para toda a sociedade, Evandro. Por quê? Porque isso mostra uma impunidade. Porque, tudo bem, você tem esses 1.000 aí que estão saindo, mas a regra tem que valer para todo mundo. Não deveria nem ter essa saidinha, a não ser que fosse crimes muito, mas muito leves. Outro dia eu estava vendo num canal de televisão uma entrevista de uma capitão da polícia que ela levanta a ficha criminal da pessoa. Tinham 16 ocorrências. A maior parte dos crimes são de reincidentes, mas esmagadora maioria aí, Evandro. Ou seja, a pessoa vai para a prisão, não permanece presa, sai, comete crime novamente, a polícia vai lá, prende, essa pessoa é presa, sai novamente, comete crime e assim vai nesse círculo vicioso. O que isso tem a ver com o PEC de segurança? O que isso tem a ver com o trabalho da polícia? Absolutamente nada. Isso é uma questão judicial. Porque o ser humano, Evandro, ele toma suas decisões em todas as esferas da vida numa relação risco-retorno. Você leva em conta o retorno que você vai ter e o risco, a incerteza que você tem naquela decisão. O bandido é a mesma coisa, isso aí é trabalho de economia premiado. O bandido, ele leva em conta o retorno que ele vai ter fazendo um assalto, por exemplo, e o risco que ele tem. Qual que é o risco? Ele morrer, o risco dele ser preso. Aí ele vê que no Brasil essa equação vale a pena para ele. Por quê? Porque o retorno é alto, ele vai lá roubar, vai ter o bem, e o risco é baixíssimo, porque ele sabe, primeiro, que vai ser difícil ele ser preso. Quando ele for preso, ele sabe que a justiça vai estar, a lei vai estar ao seu favor. Então, o risco é baixo, o retorno é alto. Então, eu tenho um incentivo para a criminalidade. O que você achou dessa análise, Fábio Piperno? Eu concordo muito com a teoria do risco e do retorno, sim. O Alan está correto em relação a isso, mas eu sempre fui um defensor da saidinha. Só que eu acho que a saidinha ela é mal aplicada. Então, você vê, como é que se vai liberar a saidinha para quem ainda tem 60%, 65% da pena a ser cumprida? Uhum. Aí, a relação do risco-retorno, ela obviamente vai estimular alguma tentativa de fuga. Ou seja, a regra deveria se aplicar às pessoas que têm uma parte menor de pena para cumprir. Lógico, se o sujeito tem 20%, 30% só de pena a ser cumprido, se ele já ficou na cadeia 70%, 80% da pena dele, e aí ele tem esse benefício, quando ele estiver na rua, ele vai falar, puxa vida,
se eu fugir, vou jogar todo o tempo, lógico. Então a tendência é que, né, ele naturalmente, pelo menos tem essa dúvida e eu acho que acaba voltando. Nem todo mundo aplicaria essa dúvida, mas isso poderia ser uma... É uma questão de probabilidade, mais, né? Lógico. Agora, do jeito que... Então, por isso que eu entendo a crítica à saidinha, porque a saidinha, da forma como ela é aplicada hoje, ela realmente é irracional. Para mim, o critério é ruim. Você não pode pegar e conceder esse benefício a quem tenha 60% de uma pena a ser cumprida. Tinha que ser exatamente o inverso. Tem 20%, 30% só para cumprir? Então vamos ver como é que vamos começar a sentir como é que esse sujeito se comporta fora desse ambiente. Fala, Zé. Esta chamada economia do crime, citada pelo Alan, é muito interessante, eu já li sobre isso, que leva em consideração a opção, né, do criminoso ou da pessoa, e decidir pelo crime ou pelo emprego. É muito claro, é como se fosse decidir por um emprego. Então, quanto maior o risco de ser preso, menor a possibilidade dessa decisão ser para o crime. Isso em medidas normais. Existem alguns que têm problemas mesmo e são fora da curva, né? Isso é uma teoria econômica estudada e tal, é científico e não é realmente achismo. Então tem essa história. Sobre as saidinhas, eu conversei muito sobre esse processo, inclusive com deputados que estão ali na chamada bancada da bala. Alberto Fraga, um ex-coronel, um coronel, né, da reserva daqui do Distrito Federal, daqueles faca na caveira mesmo, sabe? É presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, agora deixou a presidência. Estou contando a história dele para não dizer que ele seria algum outro que defende direitos humanos e tal. Ele visitou as prisões do Brasil, participando de uma CPI. E ele me contando exatamente essa interrogação que o Piperno coloca. Veja bem, quando alguém ganha saidinha, ele já está no semiaberto. Né? Não é saidinha, não é essa coisa bagunçada que todo mundo mata aqui e sai na saidinha amanhã. Não, tem que estar no semiaberto. Semiaberto é aquele que você tem o direito de trabalhar durante o dia e fica à noite. Em algumas cidades onde não tem essa possibilidade do albergue, ele fica com a residência, trabalhando e dormindo em casa. Para você ter uma ideia de que quem vai para a saidinha já é aquele condenado, já cumprindo a pena. Mas por que eles não voltam? E o Fraga me mostrou, dados, números, o seguinte, que existem relações nos presídios e nas cadeias, né? E, geralmente, esse do semiaberto, esse da saidinha, ele recebe missões. Você tem que ir fazer isso, levar isso, tem que matar fulano, tem que roubar não sei o que para trazer dinheiro. Se ele não fizer isso, quando ele voltar, ele é morto. Quem me disse isso foi Alberto Fraga, não foi em off, não, ele fala abertamente. Então, assim, grande parte desse pessoal que não volta é porque, se voltar, morre na cadeia, porque ele recebeu missão que ele não cumpriu lá fora, né? Eles são a relação, a ligação do mundo, que é o mundo, né, da cadeia, com o mundo exterior. Sobre o aperfeiçoamento da saidinha, nos Estados Unidos tem algo parecido, né, que é a liberdade condicional, mas existe acompanhamento. Era preciso ter acompanhamento, com incertas, com telefonemas para telefones fixos, e aí chama ele, deixa eu falar com ele, ou incertas, vai lá ver, porque a saidinha não é bagunçada para ele ir em festa, é sob condições, ele não pode se reunir com sentenciados, com condenados, não pode bebida alcoólica, frequentar bares, não precisava, ou sei lá, de uma polícia especial, não sei, né, de acompanhar essas saidinhas para não colocar a sociedade em risco. Agora é o seguinte, eu sou contra a saidinha, essa adaptação que é necessária. Eu acho que a adaptação deve se dar depois de cumprir a pena. Cumpriu a pena, então agora vamos fazer a adaptação. Então tem esses erros. Fala, Segré. Quando a gente tem uma regressão de pena após cumprir 1/6 da pena, a coisa já começou errada. Concordo 120% com essa menção do Alangani entre risco e retorno. E quando a gente complementa com essa situação perfeita, colocação do Zé Maria sobre que muitos recebem missões e se não cumprem as missões o risco de vida é muito alto, nós vemos que quem está no comando não é o Estado,
é o crime organizado. E vou mais longe. Nós temos hoje uma torcida organizada, que na grande maioria das vezes faz caos por onde passa. Temos um crime organizado, que na realidade é a bandidagem que se organiza. A única coisa que parece não estar muito organizado é aquele que tem que cuidar dos dois, da torcida organizada e do crime organizado. O Estado está bem bagunçado, não tem organização nenhuma. E aí a diferença entre o que deve e o que pode. Se Maria, ele não deveria ir a se encontrar com sentenciados e não deveria beber bebida alcoólica, mas com certeza ele pode. De fato, muitos deveriam voltar, mas não voltam. Roubam, matam. Quer falar algo, Segré? Não, concordo, é isso mesmo. Então, essa diferença é muito grande, mas quando você vê que a única coisa organizada, o que não deveria estar organizada e o que está desorganizado, e o que deveria estar organizado, já estamos falando de uma sociedade em que o poste está fazendo xixi no cachorro de novo.